Bom, hoje é 17 de dezembro de 2022. Eu gostaria de ter feito esse vídeo, sei lá, algumas semanas atrás, porque ele se refere a uma exposição que está acontecendo na Funarte, aqui em São Paulo, que foi aberta em 19 de novembro, ou seja, quase um mês, né? E é uma exposição de uma grande amiga minha, a Leila Reinert, professora, escritora, artista plástica, enfim, que infelizmente, precocemente faleceu em 2019. E por conta da exposição que foi aberta no dia 29, no dia 23, na Funarte também, teve lá uma palestra, um bate-papo, um encontro. A palestra foi ministrada pelo professor de filosofia da PUC, o Rogério da Costa, e eu fui convidado para dar uma palhinha também, falar alguma coisa da memória da nossa amizade, enfim, contar alguma coisa, e também ler um texto, um artigo que eu escrevi em 1997, faz tempo isso, 97, no século passado. Um artigo que foi publicado numa revista que eu era colunista, Revés do Avesso, que não existe mais. Então eu queria, para deixar registrado, né, eu queria registrar no canal, né, essa leitura desse texto, mas para isso eu quero mostrar aqui primeiro uma foto, a foto que foi o objeto principal da exposição, enfim, e do texto. Então a foto é essa aqui, era um pouco comprida, por isso eu vou passando assim. Retoma um pouco aqui. Muito bem. Essa foto ela faz parte de uma série, de uma exposição que a Leila fez, mas essa foto específica ela virou uma coisa absolutamente inusitada. Eu não tenho registro nem antes disso, nem depois, eu não tenho conhecimento de um projeto desse tipo, porque essa foto ela virou outdoor em São Paulo, em alguns pontos específicos em São Paulo. E aí para fazer esse texto eu fui às ruas, eu entrevistei pessoas que estavam passando ali em frente ao outdoor ou parada no ponto de ônibus, e eu perguntava para as pessoas o que elas entendiam daquele outdoor, o que elas viam, qual a impressão que elas tinham, então. E a partir dessas respostas que as pessoas me deram, eu iniciei o texto, fiz o início do texto, que eu vou ler para vocês agora. O artigo chama Um Corte na Paisagem Urbana, e ele começa, portanto, com essas respostas que as pessoas que viam o outdoor ali me diziam. Então começa assim: uma baleia, uma montanha, um mar e um sol se pondo, uma paisagem, não sei bem. Não estou entendendo. Essas frases foram impressões de algumas pessoas que, passando pelas ruas, se defrontaram com um outdoor diferente. Nele, nada era anunciado, nada era vendido. Não havia marca ou nome de produto. O outdoor em questão fez parte de um projeto único proposto por Leila Reinert, artista plástica catarinense radicada em São Paulo e realizada pela Publicidade Cagimes. Colocado em alguns pontos estratégicos de São Paulo, entre 15 e 31 de julho, lá de 1997, a obra fotográfica de Rainer é um fragmento ampliado de uma outra obra da artista que também foi exposta, só que entre paredes, do MAM, Museu de Arte Moderna, também em julho. O objeto em questão é o corpo, mais propriamente pernas em uma banheira. Mas qual a importância de uma definição precisa de imagem? Há um corpo e ao mesmo tempo não há. Uma paisagem se apresenta, mas não se identifica. O outdoor é a mídia do impacto imediato, a dos transeuntes apressados. Os textos, quando os há, são curtos e objetivos. As mensagens visuais são de rápida assimilação. Pretendem-se sedutores. Quando usam as formas do corpo humano, apresentam corpos esculpidos pelas academias de ginástica. Vendem a imagem que está na superfície. Não há interesse para o que está sob a pele. O que é obscuro não é mensagem e, portanto, não vende. E é nesse espaço que a obra de Rainer te apresenta o íntimo que deixa de ser privado.
E, à medida que essa transposição se dá, o caráter de voyeur se dilui, quebra o valor psicológico da intimidade revelada, exposta e ampliada para o domínio público. O estranho enquanto linguagem. Alguns são os elementos envolvidos. O corpo que se banha invade a cena, toma lugar, ocupa o espaço urbano. Se a intimidade enquanto rito toma como símbolo sagrado, nesse caso ela se dessacraliza, tomando parte do que é público. Numa medida ampliada, é o endo que se transfigura em exo. O corpo se aproxima da lente, ou vice-versa, numa quase colisão. A subjetividade da lente levando a junções. As pernas, a água, o ralo, a banheira, que formam outros seres, ou uma paisagem. Exposto, transforma-se em intersubjetividades, múltiplas individuais sensações. Não há literalidades, mas metaforizações. Reinert tem uma sensibilidade de difícil acesso. São portas semiabertas, arestas que iluminam parcialmente. O caminho não é traçado. Há nessa artista as descobertas por centímetros percorridos. E há, imprescindível, inquietação da obra já realizada. Seus objetos têm o caráter perturbador, que quase invariavelmente se contrapõem com o espaço ao qual está sendo exposto o trabalho. Se a passagem da areia na ampulheta se amplia e derrama o tempo com mais velocidade, se o final do século nos coloca questões novas, confundindo a ordem dos acontecimentos, se já não há espaços para vanguardas artísticas, há ainda a possibilidade real de se pensar além das tecnologias. Obras que mexem ou alteram a rotina, mesmo que minimamente, acabam tendo o caráter do corte, ou arranhão, e da imprevisibilidade importante para cutucar os processos que se querem definidos por serem pré-determinados. Ocupar um espaço que é destinado para o chamamento ao consumo, com um trabalho gerado por uma concepção puramente estética, tem um valor particularmente importante neste momento, em uma metrópole como São Paulo. Falar com o corpo se transvalora numa condição de matéria humana. O pensador e teatrólogo Antonin Artaud montou, entre aspas, um corpo sem órgãos, integral. O estômago ligado ao sistema nervoso, o fígado filtrando o pensamento. No outdoor de Reinert, o corpo, mesmo com outro caráter, tem uma unidade que se estabelece na união cênica, na composição de uma possível paisagem que se forma. Um olhar único entre a frieza dos carros, prédios e fumaças. Então acho que vale a pena mostrar novamente aqui a foto, sobre o qual eu escrevi o texto, enfim, um pouco mais também. E lembrar para o fim, então, que a exposição da Leila na Funarte vai até janeiro de 2023. Eu sei que está sendo preparado em 2023 a publicação, a reunião de alguns textos dela, que serão publicados, e em setembro, talvez outubro, uma exposição um pouco mais ampliada, e aí será numa galeria de São Paulo, que eu não sei o nome ainda. Tá bom? Mas esse é o vídeo que eu queria deixar registrado no canal. Então um abraço a todos e todas.